E nós aqui, irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Vamos ouvir um pouco sobre o que vamos trabalhar no início dessa série, que nós vamos falar sobre família, lugar de graça, formação espiritual e redenção. É um tema em que muitas igrejas trabalham, nesse período, que é sobre família. Então, a gente não poderia fazer diferente. Então, nós vamos ouvir algumas mensagens sobre esse tema e que nós possamos, assim, refletir e entender, à luz da Escritura, o que significa família, o que significa família ser um lugar de graça, o que significa família ser uma formação espiritual, um lugar de formação espiritual, e o que significa família ser um lugar de redenção. E hoje, meus irmãos, nós vamos ouvir um pouco sobre a família como projeto de Deus. Família como projeto de Deus. E o nosso texto é justamente esse, em Gênesis, capítulo de número 2, e nós vamos meditar dos versos 18 ao verso de número 24. Mas, irmãos, quando a gente pensa um pouco sobre o Evangelho, geralmente a gente pensa na cruz, geralmente a gente pensa na ressurreição, geralmente a gente pensa na salvação em Jesus Cristo. Isso é correto. Nós fazemos correto em pensar, quando ouvimos sobre o Evangelho, pensar tudo isso. Mas poucas vezes, irmãos, nós percebemos que a história da redenção, ela começa justamente muito antes da queda. A história da redenção, ela começa muito antes do pecado entrar no mundo. Deus, ele ali, irmão, já estava estabelecendo instituições que iriam revelar os seus propósitos eternos. E uma dessas instituições é justamente a família. Porque, irmãos, a família, a gente precisa entender isso de uma vez por todas, que ela não surgiu como resposta ao pecado. Gravem isso. A família, ela não surgiu como resposta ao pecado. Ela nasceu dentro de um contexto da criação perfeita de Deus. Irmãos, antes de existir a redenção, já existia casamento. Antes de existir culpa, já existia comunhão. Antes da queda, irmãos, Deus, ele já havia criado a família para refletir a sua glória. Pastor, onde é que a gente vê tudo isso? Aqui em Gênesis 2. Aqui nesse texto. Porque a família, irmãos, ela nasce no coração de Deus e ela faz parte do seu plano para a humanidade. E eu queria ler apenas com vocês o verso de número 24, que diz assim: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te bendizer e te adorar. Louvar o teu nome, Senhor, pela tua graça e pelas tuas misericórdias. E agradecer a ti pela palavra que lemos agora. Ó Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Pai. Ajuda-nos. Estamos na total dependência do Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, mova de maneira soberana o nosso ser. E assim, ó Deus, venhamos glorificar e exaltar o teu santo nome. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente entrar no texto propriamente, nós precisamos compreender o seu contexto. Porque se a gente não observa o contexto, a gente não vai entender o que Deus está falando aqui. O que Moisés ele está escrevendo
aqui. Então percebam que Gênesis, capítulo 1, ele vai apresentar uma visão panorâmica da criação, mostrando Deus como criador de todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então Deus, ele faz isso. Ele cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. E quando a gente chega em Gênesis capítulo 2, quando nos aproximamos desse texto, nós vamos perceber que Gênesis 2 vai trazer justamente o foco e, irmãos, vai se concentrar justamente na atenção do ser humano, mostrando assim como Deus ele formou o homem, como Deus ele preparou o jardim, como Deus ele estabeleceu as condições para a vida humana. Então, irmãos, até o versículo 17, você vai perceber que tudo parece perfeito. O homem, ele vive em comunhão com Deus, possui um propósito definitivo, ou melhor, é definido, e este homem, ele desfruta da provisão do Criador. Irmãos, quando a gente compreende a família como projeto de Deus, nós passamos a aprender a valorizá-la, passamos a protegê-la e passamos a vivê-la segundo os propósitos de Deus. Porque é justamente agora que Deus ele vai trazer isso. E aí, quando a gente se aproxima dessa porção da Escritura, a gente começa a analisar e a se perguntar como podemos, ou então como eu posso, compreender a família como projeto de Deus. E eu trago aqui, irmãos, 3 verdades desse texto. A primeira delas é que a família, ela nasce na iniciativa graciosa de Deus, que a família, meus irmãos, ela é construída pela sabedoria de Deus e que a família, ela revela o propósito pactual de Deus. Então nós vamos ver, irmãos, essas 3 verdades e passaremos a compreender a família como projeto de Deus. Então, em primeiro lugar, irmãos, a família ela nasce na iniciativa graciosa de Deus. Porque quando a gente chega em Gênesis, capítulo 2, verso 18, nós encontramos uma declaração muito singular na narrativa da criação. Olha que diz o verso 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, irmãos, até esse momento nós percebemos que após o ato criador, Deus ele havia declarado que tudo era bom. Culminando, irmãos, na afirmação de Gênesis 1, verso 31, de que a criação era muito boa. Entretanto, irmãos, agora o Senhor, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Quando nós vamos para os originais, ali, a expressão hebraica ali, irmãos, significa literalmente não bom. O texto, irmãos, ele vai justamente nos dizer de que a queda não havia ocorrido. Porque quando a gente observa, quando Deus ele diz que não é bom, essa expressão, esse texto, ele não está indicando qualquer imperfeição moral de Adão, ok? Adão não está sendo imperfeito aqui. Não é isso. Não é isso. Porque a queda não havia ocorrido ainda. Tá certo? Então, o problema aqui apontado por Deus não era moral, mas era relacional. Era uma questão relacional. Um comentarista, irmãos, Bruce Waltker, em seu comentário, ele observa o seguinte, ele vai dizer que a solidão de Adão não representa uma falha da criação, ou na criação, mas uma obra ainda em desenvolvimento.
Por que isso, irmãos? Porque a criação estava sendo assim conduzida ao seu clímax por meio da formação da primeira comunidade humana. Porque o homem, irmãos, ele foi criado para viver em comunhão. Refletindo o que, irmãos? Em sua existência, a própria natureza relacional do próprio Criador. Então era isso que estava para que ele viesse refletir. E esta afirmação, irmãos, ela está muito ligada ao fato de que o ser humano, ele foi criado à imagem de Deus. O Deus revelado na Escritura, irmãos, ele é triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E vive assim, irmãos, eternamente em perfeita comunhão. Então, a declaração de que não era bom que o homem estivesse só, vai justamente revelar um aspecto fundamental do propósito, irmãos, criacional de Deus para a humanidade. Espero que você esteja entendendo. Porque em seguida, Deus ele vai apresentar a sua solução. Ele vai dizer, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ela. O verbo hebraico, irmãos, eu farei, vai justamente destacar que toda a iniciativa é pelo Senhor. É Ele quem toma a iniciativa. Adão, irmãos, não identifica a sua necessidade, nem tampouco Adão busca uma solução. Não. É Deus que toma a iniciativa, é Deus que provê aquilo que falta ao homem. João Calvino, comentando sobre esse texto, ele vai observar que Deus não apenas supre uma necessidade prática, mas manifesta a sua bondade paternal para com a sua criatura, estabelecendo o casamento como uma dádiva divina. A palavra, irmãos, traduzida por auxiliadora, irmãos. Frequentemente, irmãos, quando a gente observa isso, essa palavra ela é mal compreendida, como que se indicasse inferioridade, como que se dedicasse subordinação, mas no Antigo Testamento, irmãos, é utilizada. Esse termo ele é utilizado para descrever o auxílio que Deus ele presta ao seu povo. Por isso, irmãos, a ideia principal, quando o Senhor ele chama a mulher de auxiliadora, não é de inferioridade, mas de um auxílio indispensável. Porque o termo ele vai justamente descrever alguém cuja a contribuição é essencial, irmãos, para o cumprimento da missão que foi confiada por Deus. Irmãos, o texto ele ainda acrescenta que essa auxiliadora, ela deve ser semelhante ao homem. Isso transmite, irmãos, a ideia de alguém correspondente, adequada, ou colocada diante dele como sua contraparte. Porque a mulher aqui, ela não é apresentada como uma réplica do homem, mas como a sua correspondente complementar. É isso que a gente precisa entender. Porque a mulher, ela compartilha da mesma dignidade humana do homem. Embora, irmãos, exerça funções distintas dentro da ordem estabelecida por Deus. Mas nesse contexto, irmãos, na teologia, nós percebemos que há uma ênfase em dois princípios fundamentais. Primeiro deles, a igualdade ontológica, ou seja,
homem e mulher possuem a mesma imagem de Deus, a mesma dignidade e o mesmo valor diante do Criador. E em segundo, a distinção funcional, ou seja, Deus ele os criou de forma diferente para que juntos viessem cumprir o mandato recebido no Éden. Então, essa complementaridade, irmãos, pertence à ordem da criação e antecede a queda. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai para os versículos 19 e 20, você vai ver que há um reforço a essa verdade. Porque percebemos aqui, irmãos, o momento em que Deus ele traz os animais diante de Adão. Olha o que os versos 19 e 20 diz. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Irmãos, apesar de toda a diversidade da criação, para o homem não se encaixava ou não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante. Então vejam que Deus, ele diz, olha, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele, ponto. Certo? E logo depois Deus chama Adão e diz, dá o nome aos animais. Por quê? Porque Adão não achou nada semelhante. Nada. Isso aqui, irmãos, teve um propósito. Não foi à toa que está aqui. Deus tinha um propósito. Qual o propósito? Despertar em Adão a consciência de sua singularidade e de sua necessidade de uma correspondente humana. Porque nenhuma criatura, irmãos, compartilhava sua natureza, racionalidade, espiritualidade e vocação diante de Deus. Somente a mulher, criada pela ação direta do Senhor, poderia ocupar esse lugar. Somente ela. Por isso, irmãos, ao observarmos essa porção, a primeira lição que precisamos guardar é que a família é uma instituição divina e não uma invenção humana. Pastor, já sei disso. Ok, estou reforçando. Porque o mundo aí fora diz totalmente diferente. Porque o texto ele nos mostra que a família não nasce, irmãos, da cultura, não nasce da evolução social, não nasce da conveniência das pessoas. Ela nasceu da iniciativa de Deus. Foi o Senhor quem identificou, irmãos, a necessidade do homem. Foi o Senhor quem apresentou a solução e foi o Senhor quem estabeleceu a primeira família. Nós vivemos, irmãos, em uma geração que acredita ter autoridade para redefinir o casamento, para redefinir os papéis familiares, para redefinir os relacionamentos. Entretanto, as Escrituras nos lembram que Deus, Ele é o autor, é Ele somente. Por isso que nós não temos autoridade para reinventar aquilo que Deus criou, meu irmão. Não temos. A nossa tarefa é submeter nossas opiniões, é submeter as nossas escolhas, é submeter os nossos valores ao projeto estabelecido por Deus, pelo Criador. Isso, irmãos, que eu estou dizendo, afeta diretamente nossa compreensão, por exemplo, sobre casamento, sobre criação de filhos,
sobre sexualidade, relacionamentos familiares, sobre decisões tomadas no lar. Se a gente não tem uma compreensão clara, definida, relação à família, tudo isso aqui vai ser confuso. Por isso que a gente precisa entender, família, criação de Deus. Ele é o autor. Foi Ele quem criou. Segundo lugar, irmãos, nós precisamos observar que também devemos cultivar relacionamentos porque fomos criados para a comunhão. Porque quando Deus, Ele declara, não é bom que o homem esteja só, Deus, irmãos, Ele está revelando algo muito profundo sobre a natureza humana. É que eu e você, é que nós fomos criados para vivermos em relacionamentos. Fomos criados para isso. Porque o pecado, irmãos, se você perceber, ele nos empurra para o isolamento. Pode perceber. Ele nos empurra para o isolamento, mas o propósito de Deus sempre foi o quê? A comunhão. Sempre foi. A família, irmãos, não existe apenas para reunir pessoas sobre o mesmo teto, mas para construir relacionamentos marcados por amor, por cuidado, por compromisso mútuo. Por isso que nós, irmãos, precisamos urgentemente investir de forma intencional nos relacionamentos dentro dos nossos lares. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos cultivar diálogo, nós precisamos cultivar presença, nós precisamos cultivar proximidade. Pode perceber, há famílias hoje, irmãos, que não se falam entre si. Dentro do próprio lar, debaixo do próprio teto. E não é porque brigaram ou algo parecido, não, porque querem viver de forma isolada. É cada um no seu mundo. E hoje o mundo está onde, irmãos? Na palma da nossa mão. Que é o bendito ou o maldito celular. Não é assim? Irmãos, eu fico assim, horrorizado, quando eu vou a um restaurante e eu observo uma família sentada, se alimentando e eles estão todos ligados ali no celular. Como pode isso? Algo sagrado ali, alimento. Algo que Deus está provendo, que você precisa compartilhar. E você está lá no celular e dá uma agafada aí no celular, dá outra aí no celular. Lá em casa mesmo, irmãos, eu luto e digo para todos os meus filhos. Quando estivermos numa mesa, não quero nenhum equipamento aqui nessa mesa. Nenhum celular, porque é um momento sublime, é um momento onde a gente conversa, é onde a gente troca ideias, onde a gente ri, é onde a gente se delicia ali com o alimento, não é assim? É onde a gente agradece a mamãe por ter cozinhado tão bem, com tanto amor, ou ao papai que fez um prato maravilhoso. Então a gente precisa, irmãos, cultivar, e Deus fez isso. Por isso que a gente precisa investir nesses relacionamentos. Não podemos viver, irmãos, emocionalmente distante dos nossos cônjuges. Nós não podemos negligenciar os nossos filhos. Porque, irmãos, a comunhão familiar exige mais do que provisão material. Exige envolvimento, exige escuta, exige convivência. Já parou para pensar daquela família que o pai e a mãe dão tudo para o filho, mas não tem solução para o menino que está perto deles? Porque não é somente isso. Não é somente oferecer coisas materiais para ele, dar tudo o que ele pede. Não é isso. Essa verdade, irmãos, deve alcançar a comunicação dentro da nossa casa, dentro do relacionamento entre pais e filhos, como também na vida da igreja e até mesmo, irmãos, nas nossas amizades cristãs.
Nós devemos valorizar, irmãos, também as diferenças criadas por Deus e a praticar a complementaridade. A mulher, nós vimos que ela é apresentada como uma auxiliadora correspondente ao homem. Isso significa, irmãos, que o homem e a mulher possuem a mesma dignidade diante de Deus, embora não sejam idênticos em suas funções. A beleza, irmãos, do projeto de Deus, do projeto divino, não está na uniformidade, mas na complementaridade. Quando a gente compreende isso, nós passamos a abandonar disputas por poder. E passamos, irmãos, a enxergar as diferenças como dádivas do Criador. Nós aprendemos a servir em vez de competir, cooperar em vez de rivalizar, irmãos. Nós que somos casados, no casamento, a pergunta mais importante não é quem ocupa a posição mais importante, mas é como marido e esposa podem glorificar a Deus juntos. Essa verdade, irmãos, vai influenciar o casamento. Essa verdade, ela vai, irmãos, influenciar a liderança familiar. Vai influenciar, por exemplo, a resolução de conflitos. Vai influenciar, irmãos, o trabalho em equipe, no lar. Vai influenciar, meu querido irmão, a educação dos teus filhos. Por isso, meu querido irmão, a família, ela nasce na iniciativa graciosa de Deus. Coloque sempre isso na sua mente. É Deus o autor da família. Em segundo lugar, para que a gente compreenda esse projeto de Deus, é que a família é construída pela sabedoria de Deus. E você vai ver isso dos versos 21 ao 23. Olha o que diz o verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. O texto, irmãos, ele vai justamente mostrar que a formação da mulher não foi um resultado do esforço humano. Não foi. Mas foi uma ação direta, soberana, uma ação sábia de Deus. Por quê? Adão dorme. Quem está dormindo fala alguma coisa? Então Adão, ele dorme. E Deus, irmãos, trabalha. Deus está formando. E o homem está dormindo. O homem, irmãos, ele é passivo. Enquanto o Senhor, ele é o agente principal da construção da primeira família. A expressão pesado sono, irmãos, é um termo usado no hebraico, em outros textos bíblicos, para indicar um estado profundo provocado por Deus. Adão dormiu porque Deus provocou para que Adão dormisse. A narrativa, ela apresenta Deus como criador, como cirurgião, como construtor da família. E percebam que o Senhor diz assim, que tira isso de uma costela. Essa palavra, irmãos, no original, ela é melhor entendida como lado. Pois em outras ocorrências do Antigo Testamento, ela vai designar o lado de uma construção, de um objeto ou de uma estrutura. Assim, a mulher, ela não é apresentada como alguém tirada de uma parte inferior do homem, mas do seu lado. Indicando o quê? Proximidade, correspondência, indicando unidade de natureza. Então, quando Deus ele faz Adão pegar no sono, coloca um pesado sono sobre ele,
tira-lhe uma das costelas e fecha o lugar com carne. Chega no verso 22 e é dito, e que da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. O verbo formar, irmãos, aqui tem a ideia de construir cuidadosamente. Cuidadosamente. Deus não apenas cria a mulher, Ele a edifica com sabedoria. Olha como a mulher é bela. Não é? É bela. Olha para sua esposa, ela não é bela? Ela foi criada por Deus com sabedoria, com cuidado. Família, irmãos, ela começa com Deus construindo aquilo que o homem jamais poderia construir por si mesmo. E novamente João Calvino ele vai observar dizendo que Deus ele poderia ter criado a mulher diretamente do pó da terra, como fez com Adão, mas escolheu formá-la a partir do homem para estabelecer um laço mais estreito entre ambos. Para Calvino, irmãos, esse ato divino demonstra a sabedoria de Deus em unir homem e mulher por um vínculo profundo de pertencimento, comunhão e fidelidade. E o texto, irmãos, ainda diz que Deus a levou até ele. A mulher não foi sozinha, não. Ou Adão acordou e foi lá atrás. Não, Deus é quem levou esta mulher até ele. Nós vemos que Deus aqui, Ele não é apenas aquele que forma a mulher, mas Ele é aquele que apresenta. Está aqui, Adão. Está aqui, Adão, a mulher. É essa mulher, Adão. Primeiro casamento, irmãos, não nasce de um contrato humano, mas nasce de uma ação divina. É o Senhor que une. Deus, Ele é o criador da mulher, Ele é o doador da esposa, Ele é o instrutor do casamento. E quando Deus, irmãos, Ele apresenta a Adão a mulher, quando Deus leva esta mulher a Adão, olha o que Adão responde no verso 23. E o homem disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada o quê? Varoa, porque do varão foi tirada. Veja essa declaração, irmão, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Nós encontramos aqui um jogo de palavras, irmãos, nos originais. E quando a gente ler essa frase no hebraico, eu não vou ler aqui porque eu não falo hebraico, mas quando se lê no hebraico, irmãos, essa frase, se você ouvir alguém falando no hebraico, esta frase será chamada varoa, porque do varão é tirada, você vai ver justamente som semelhante entre os termos. E isso, irmãos, reforça a relação profunda entre homem e mulher. Até os sons são idênticos. São parecidos. Eles são distintos, mas correspondentes. Diferentes, mas unidos. Dois, mas chamados a viver em comunhão. Por isso, irmãos, até aqui, do verso 21 ao verso 23, o texto mostra que a família ela é construída pela sabedoria de Deus. Porque é Deus que forma, é Deus que une, é Deus que apresenta, é Deus que estabelece homem e mulher em uma relação de dignidade compartilhada, distinção ordenada e profunda unidade. Por isso que a gente precisa compreender que a família deve ser construída segundo a sabedoria de Deus e não segundo a sabedoria humana. Porque o texto, irmãos, ele nos mostra que Adão, ele estava dormindo enquanto Deus, ele realizava a sua obra. O homem, ele não participou do planejamento, nem tampouco da execução daquilo que Deus estava fazendo.
Foi o Senhor quem tomou essa iniciativa, foi Ele quem formou a mulher, foi Ele quem conduziu o homem. Essa narrativa, ela nos lembra de que os alicerces da família não podem ser estabelecidos pelas opiniões, por exemplo, da sociedade, pelas tendências culturais, pelas preferências pessoais. Porque, irmãos, a família, ela floresce quando ela é edificada segundo o projeto do seu Criador. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas eu sei que vocês já pensaram nisso. A gente pensa, irmãos, e muitas vezes nós queremos que Deus, Ele abençoe os nossos planos, quando, na verdade, nós somos chamados a alinhar os nossos planos à sabedoria de Deus. Entendam isso. Nós queremos que Deus abençoe os nossos planos. Mas, na verdade, irmãos, nós somos chamados a alinhar os nossos planos à sabedoria de Deus. Não é errado fazer planos. Faça. Mas coloque debaixo da vontade de Deus. É isso, Senhor, que tu queres? É isso, Senhor, que tu queres para a minha vida, para a minha família? Por isso, irmãos, a família, ela deve ser construída segundo a sabedoria de Deus. Construa sua família de acordo com a sabedoria de Deus, não de acordo com a sabedoria humana. Por isso que a gente tem que valorizar a pessoa que Deus colocou ao nosso lado. Porque quando, irmãos, Adão ele vê a mulher, ele reconhece nela alguém que lhe corresponde perfeitamente. A mulher aqui, ela não é apresentada como um acessório da vida do homem, como um chaveirinho. Não é. Mas ela é apresentada, irmãos, aqui como uma dádiva cuidadosa, preparada por Deus. O Senhor, irmãos, Ele não entregou a Adão um recurso. O Senhor não entregou a Adão uma ferramenta. O Senhor não entregou a Adão um bem material. O Senhor entregou a Adão uma pessoa. Entregou uma pessoa. Por isso, irmãos, em uma cultura que frequentemente valoriza mais coisas do que relacionamentos, Gênesis nos recorda que os maiores presentes de Deus geralmente chegam na forma de pessoas. Aquela que está ao seu lado é o seu melhor presente. Aquele que está ao seu lado é o seu melhor presente. São pessoas. Relacionamentos, irmãos, não são obstáculos à nossa felicidade. Eles fazem parte do plano de Deus para a nossa formação e para o cumprimento de seus propósitos. Por isso que nós somos chamados a preservar a unidade que Deus estabeleceu. A mulher ela foi formada a partir do lado do homem. E Adão imediatamente reconhece essa unidade ao declarar osso dos meus ossos e carne da minha carne. A família, irmãos, ela nasce marcada pela união e pela identificação mútua. O que isso significa? Significa, meu querido, que a vida familiar, ela não deve ser governada pelo individualismo, nem tampouco pela competição, ou pela busca de interesses isolados. Deus, Ele criou o homem, Deus criou a mulher para caminharem juntos, compartilhando responsabilidades, alegrias, desafios, propósitos. Essa verdade, irmãos, ela influencia a maneira como resolvemos conflitos, como enxergamos liderança no lar, como educamos os nossos filhos e como lidamos com as diferenças dentro da família.
Por isso que quando a gente compreende que foi Deus que estabeleceu essa unidade, nós passamos a protegê-la e a fortalecê-la com zelo. Proteger e fortalecer quem? A família, com zelo. Afinal, meu querido irmão, aquilo que Deus, com sabedoria, construiu, não deve ser destruído por causa da insensatez humana. Não pode, de forma nenhuma. Por isso, meu querido irmãos, a família, ela foi criada pela graça do nosso Deus, ela foi construída pela sabedoria do Criador. E por fim, a família, ela revela, irmãos, o propósito pactual de Deus. Vejam, irmãos, que ao chegarmos no versículo 24, melhor dizendo, nós encontramos aquilo que pode ser considerado a declaração mais importante dessa passagem. Depois de criar a mulher e apresentá-lo ao homem, Deus, por meio de Moisés, vai revelar o significado permanente do casamento e da família. Olha o que diz o verso 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A expressão que você encontra aí, bem, na Nova Almeida Atualizada, NAA, por isso, é extremamente importante. Moisés, irmãos, ele não está apenas aqui concluindo a história de Adão e Eva. Moisés aqui ele está estabelecendo um princípio que se tornaria válido para todas as gerações. Porque, irmãos, o que aconteceu no Éden não foi um evento isolado. O que aconteceu no Éden foi um modelo divino para toda a família humana. Um comentarista ele observa que, nesse momento, a narrativa deixa de ser apenas histórica e se torna normativa. Estabelecendo ali, irmãos, o padrão do casamento segundo os propósitos de Deus. Vejam que o texto ele começa dizendo que o homem deixa pai e mãe. Novamente nos originais, este verbo deixar significa abandonar ou transferir lealdade. Evidentemente, irmãos, Deus aqui, ele não está ensinando que os filhos, eles devem desprezar os seus pais, que os filhos devem abandoná-los, que os filhos devem romper seus relacionamentos com eles. Não! Porque a própria Escritura, ela ordena que os pais sejam honrados pelos filhos. Não é assim? Honra teu pai e a tua mãe. O sentido aqui, irmãos, ele é outro. O casamento aqui, ele estabelece uma nova prioridade relacional. Antes, irmãos, a relação mais importante era com os pais. Agora passa a ser com quem? Com o cônjuge. Isso descreve, irmãos, uma mudança de compromisso, uma mudança de lealdade. Aqui está marcando o surgimento de uma nova unidade familiar, instituída pelo próprio Deus. Logo em seguida, Moisés ele afirma que o homem ele se une à sua mulher, ou seja, eles se apegam, é aderir firmemente, é permanecer ligado. Esse termo, meu querido irmão, se une à sua mulher, ele é frequentemente utilizado no Antigo Testamento para descrever fidelidade do povo à sua aliança com Deus. Não se trata de uma ligação superficial ou algo temporário, não, é uma união marcada, irmãos. Marcada por compromisso, marcada por permanência, marcada por fidelidade. É um vínculo firme, é um vínculo duradouro, vai muito além, irmãos, das emoções passageiras ou das convivências humanas.
E o texto ele vai concluir afirmando que os dois se tornam o quê? Uma só carne. Certamente, irmãos, essa expressão inclui aqui a união física do casamento, mas seu significado é muito mais amplo. Muito mais amplo. Vai descrever a formação de uma nova realidade de vida, onde duas pessoas distintas passam a compartilhar uma mesma existência, um mesmo propósito e um mesmo compromisso diante de Deus. Novamente, João Calvino, ele vai justamente afirmar que Deus uniu homem e mulher para formarem uma única sociedade da vida, inseparavelmente ligada pelo propósito estabelecido pelo Criador. Porque, irmãos, essa unidade, ela envolve todas as áreas da existência humana. Porque o casamento une duas vidas espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e relacionalmente. Não se trata aqui, irmãos, da perda da individualidade, mas da criação de uma unidade que Deus mesmo estabelece. Por isso que casamento não é apenas uma convivência. Não é. A convivência entre duas pessoas é uma nova identidade formada pela ação do próprio Deus, do próprio Senhor. Mas o significado desse texto, irmãos, vai assim, ainda mais longe. Porque séculos depois, o apóstolo Paulo ele vai citar exatamente esse versículo em Efésios 5 e declara: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Isso significa o quê, irmãos? Significa que o casamento, ele sempre apontou para uma realidade maior, bem maior. Desde o princípio, irmãos, Deus ele planejou que a união entre marido e mulher fosse uma imagem da comunhão de quem? De Cristo com seu povo. Sempre. Porque ele, irmãos, participa também do plano redentivo de Deus, revelando a beleza dessa aliança, da fidelidade, do amor do Senhor para com os seus. Por isso, meus irmãos, os relacionamentos mais importantes da nossa vida exigem compromisso e prioridade. Nós vimos que o texto ele diz que o homem ele deixa pai e mãe. Deus, irmãos, ele nos ensina que toda família saudável precisa compreender suas prioridades. O casamento cria uma nova unidade familiar, uma nova lealdade e uma nova responsabilidade. Em nossos dias, irmãos, muitos conflitos familiares surgem porque essa ordem ela é ignorada. Já pararam para pensar, já viram casamentos assim, quando aquele casamento do rapaz com a moça lá, ele se casou, né? Mas parece que ele se casou também e continua casado com a mãe. Já perceberam isso? Não é? Tudo que acontece em casa, ele faz o quê? Eu vou dizer à minha mãe, vou perguntar à minha mãe, vou saber o que minha mãe disse, vou saber o que meu pai disse. Não é assim? Vocês estão rindo porque é assim mesmo. Há casamentos assim, que o camarada se casou, mas ainda pensa que casou com a mãe. Ou a mãe ainda casou com ele. Aí vem com N coisas, é zelo, é amor. Não, meu irmão. O negócio está confuso aí. A ordem aí está invertida. Não pode ser assim. Por isso que muitos conflitos familiares surgem, porque isso é ignorado. Porque quando outras pessoas, irmãos, ou interesses, ou compromissos, ocupam um lugar que pertence ao relacionamento conjugal,
essa estrutura criada por Deus, ela é enfraquecida. Pode ver, só tem problema. Só tem problema. E esse princípio, meu querido irmão, ele nos desafia a aliviar de forma constante quais são as prioridades que governam a nossa vida. Porque quando a gente entende isso, isso vai influenciar o nosso casamento, o nosso relacionamento com os pais, as nossas decisões familiares, a nossa administração do tempo e até mesmo, irmãos, as nossas escolhas profissionais. Famílias fortes são construídas quando os relacionamentos recebem a prioridade que Deus determinou. Casou, deixa pai e mãe. Casou, deixa pai e mãe. Você está construindo uma nova família. Você agora tem novas prioridades. Não é que você está abandonando seu pai, a sua mãe, está virando as costas para eles. Não é isso. Você tem que continuar honrando. Mas as suas prioridades agora é quem? A sua esposa, são seus filhos. É a sua casa. É a sua prioridade. E você que é pai e mãe, você tem que entender isso. Seu filho está casando. Você que tem filho que está casando ou que já casou, você tem que entender isso. A prioridade dele é a família dele. Você cumpriu com o seu papel. Mas entenda, você continua sendo amada por ele, você continua sendo amada pelos seus filhos, querido ou querida pelos seus filhos, honrado ou honrada pelos seus filhos, mas entenda, a prioridade dele ou deles agora é a família deles. Não pode inverter isso. Porque famílias fortes, irmãos, elas são construídas quando os relacionamentos recebem a prioridade que Deus determinou. Não seja um agente enfraquecedor da família dos seus filhos que se casaram. Não seja. Porque aqui, irmãos, somos ensinados de que o amor bíblico ele é sustentado pela fidelidade e não apenas pelos sentimentos. O homem deve unir-se à sua mulher. É aquela ligação firme, permanente, perseverante. Novamente, irmãos, nós vivemos em uma cultura que frequentemente trata os relacionamentos como algo descartável, condicionando a conveniência ou a satisfação pessoal. Não é assim? Porém, o casamento bíblico, ele é uma aliança diante de Deus. Isso significa que a fidelidade ela não depende apenas das circunstâncias favoráveis, mas do compromisso assumido diante do Senhor. Essa verdade, ela afeta profundamente, irmãos, a vida conjugal, a maneira como enfrentamos crises, a forma como lidamos com os conflitos e até mesmo a maneira como entendemos a nossa relação com a igreja e com Deus. Porque a fidelidade, meu querido irmãos, não é apenas uma virtude do casamento. Ela é uma marca do caráter cristão. Por isso que Deus, irmãos, Ele nos chama a proteger e a cultivar a unidade que Ele mesmo criou. Marido e mulher se tornam uma só carne. Deus não une, irmãos, duas pessoas para compartilharem o mesmo endereço. Não. Mas Deus, Ele une duas pessoas para construírem uma vida em comum. E essa vida deve ser preservada diariamente. Ela é fortalecida pelo diálogo, pelo perdão, pela humildade, pelo serviço mútuo, pela disposição de caminhar juntos em direção aos propósitos do Senhor. Porque, meu querido irmão, quando isso é negligenciado, quando a unidade ela é negligenciada, a família se torna vulnerável, sabe a quê? A egoísmo, à divisão, ao afastamento. Por outro lado, quando você cultiva isso, o lar se torna um ambiente de graça,
O lar se torna um ambiente de crescimento espiritual. O lar se torna um ambiente de testemunho do Evangelho. Por isso que eu e você, nós somos ensinados que Deus nos chama a estabelecer prioridades corretas, a viver relacionamentos marcados pela fidelidade e a perseverança, a unidade que Ele mesmo criou. Irmãos, a família é uma aliança estabelecida por Deus para refletir sua fidelidade e seu amor ao mundo. Por isso, meu querido irmão, Gênesis 2 não fala apenas sobre a origem da família. Gênesis 2 revela o projeto de Deus para a humanidade. No Éden, nós vemos uma família sendo criada pela graça de Deus, construída pela sabedoria de Deus e estabelecida para cumprir os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que essa não é assim a realidade do mundo em que vivemos. Por quê? Porque o pecado entrou na história, meu amigo. O pecado entrou na história. O pecado afetou os relacionamentos. O pecado deixou marcas profundas em todas as famílias, meu irmão. Por isso, meu amado, nossa esperança, quando falamos sobre isso, não está simplesmente em tentar voltar ao Éden. A nossa esperança, irmãos, está em Jesus. A esperança da nossa família está em Cristo. Porque quando chegamos, irmãos, no Novo Testamento, Paulo vai dizer isso. Cristo e a igreja. O primeiro casamento da história, irmãos, era uma sombra de uma realidade maior. É a aliança de Cristo com o seu povo. Por isso que a maior necessidade das nossas famílias não é apenas melhorar a comunicação, ou resolver conflitos, ou fortalecer relacionamentos. A maior necessidade, irmãos, de nossas famílias é conhecer e seguir Jesus Cristo. É conhecer e seguir Jesus, porque só Jesus, somente Cristo, irmãos, pode restaurar aquilo que o pecado destruiu. Somente Cristo, meu irmão, pode transformar os nossos lares em lugares de graça, de formação espiritual e redenção. Só Jesus pode fazer isso, meu querido irmão. Quando você olhar para esse texto de Gênesis 2, não veja apenas Adão e Eva. Não veja. Mas veja o verdadeiro amor do verdadeiro noivo, Jesus Cristo, que veio buscar a sua noiva e que um dia reunirá o seu povo para a grande celebração eterna, meu irmão. É para esse Cristo que a família aponta. É para esse Cristo que a nossa família aponta. É para esse Cristo, irmãos, que esse texto nos conduz até o momento a Ele, a Cristo. Família, criação de Deus. Família deve apontar para Jesus. Que Deus, irmãos, nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus faça com que as nossas famílias, a cada dia, aponte para Jesus. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus mais uma vez. Coloque a sua família diante dEle. Peça graça, peça força. Peça misericórdia.